Boa noite, estamos ao vivo e hoje com uma proposta diferente aqui. Eu vim falar um pouquinho de um livro que eu gosto demais, que eu já li várias vezes, e ele é aquele livro de cabeceira, né, que a gente chama, né, que fica ali do lado, e sempre eu pego ele para dar uma olhada. E vou falar um pouquinho desse livro para vocês, mas para incentivar aí vocês também a lerem e a terem esse conhecimento, que é muito bacana. Vou mostrar o livro para vocês aqui, ó, Napoleão Hill, escritor. Adoro, hein? Mais esperto que o diabo. Esse livro, ele é demais. Aqui eu indico para todos. O nome assusta um pouquinho, as pessoas ficam meio assustadas, né? Mas vocês vão entender. Vou falar um pouquinho sobre o livro agora. Não tem nada de assustar, não tem nada de errado, né? De diabo. Não é nenhum livro contra aí Deus, contra nada disso, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro. Mas o Napoleon Hill, eu sou muito fã dele, né? Ele tem vários livros. E a história dele, deixa eu pegar aqui só para vocês verem aqui quando ele, ó, ele nasceu em 1883, americano, e morreu em 1970. E olha que interessante, esse livro, esse livro aqui, ele só foi publicado 70 anos, em 2011, ele já tinha morrido já. Não deixaram publicar esse livro, né, antes. Ele escreveu bem antes, demorou 70 anos para ser publicado esse livro. Então é muito bacana isso, porque realmente não deixaram ele publicar esse livro, até pelo causa do nome e por causa né, dos problemas que poderia causar na época. Mas vocês vão ver que realmente é um livro que deveria ter sido publicado bem antes, já teria ajudado muitas pessoas aí já também. Eu gosto muito do Napoleão Hill, principalmente desse livro, eu tenho outros livros dele também, mas esse livro em especial, ele é muito bacana e que ele fala um pouquinho do medo, né? Ele vai falar um pouquinho, e essa entrevista com o diabo que ele fala é um pouquinho, né, do que ele mostra que é uma conversa que ele faz ele mesmo com a mente dele, né? Então a gente não sabe se ele criou essa entidade, o diabo, se ela existiu ou não para ele. Ele não deixa isso muito claro no livro, mas que ele faz perguntas realmente para o diabo, faz uma entrevista com o diabo, vai perguntando como que o diabo, né, como que as pessoas não crescem. E aí o diabo fala para ele que 98% das pessoas do mundo estão é, estão subjugadas ao diabo, né? Então, e não evoluem, não crescem na vida, não crescem nos seus relacionamentos, não prosperam no trabalho, não conseguem ter uma vida feliz com a família. Então, é isso que ele mostra no livro um pouquinho, né? Então, como melhorar em tudo, né? E como que o diabo ele atrapalha a vida, né? Recentemente teve até um filme muito bacana, né? Falando isso daí, né? Como a interferência do diabo, né? Que ele como é que chama o filme mesmo? Agora eu esqueci o nome do filme, né? Mas é muito bacana. No, tá aí no, tá aí na internet aí, vocês vão achar. Mas é um filme que fala um pouquinho disso também, de como a influência, né, do diabo, das coisas que ficam ali na nossa mente, as pessoas que estão em volta me atrapalham como a gente vai trabalhar. Se eu acredito em diabo, em Satanás, claro, né? Claro que sim. Eu, como bom cristão e gosto da Bíblia, é, Jesus foi tentado pelo diabo, né? Ali quando ele foi para o deserto. Em várias passagens da Bíblia se fala também. Vários demônios ele tirou de pessoas também. Então, eu acredito que ele também acreditava em Deus, Napoleão Hill. Então, essa conversa com o diabo é com pode ter sido da imaginação dele, mas pode ser também que ele entende que o diabo tem essa função, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu achei interessante. Eu achei aqui um vídeo. Olha que legal aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo. Deixa eu ver onde que está o vídeo. Ó, tem um vídeo do Napoleão Hill aqui. Olha que bacana isso daqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó, espero que vocês consigam ver aí. Vou apertar aqui o play. We come now to the second of the 17 principles which lead to the master key with which you may open the door to the attainment of your definite major purpose in life.
This principle of success is called the mastermind Olha que principle. legal. Ele falando do Mastermind, que a gente vai falar um pouquinho Nature of the disso depois. Olha mastermind que bacana, principle né? because you must use it before you can take Esse possession vídeo of the antigo mastery. dele, morreu em And 1970. the Muito definition of bacana. the Vou tirar mastermind aqui is agora. A this. gente vai voltar pro livro. Consists of two or more Deixa eu people who work desligar in aqui. perfect Ó. harmony. Pronto, agora a gente volta aqui pro nosso livro. Então é isso aí, vamos lá. E esse livro aqui, ele é muito bacana, né? Esse aspecto com o diabo, ele começa, vou ler aqui o que ele começa na primeira página do livro aqui, o que que ele coloca? Ó? Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem, que não acredita em fracasso e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Frase de Napoleão Hill. Então ele coloca o medo como a maior ferramenta do diabo. Então o medo que nos paralisa, o medo que destrói, né, os nossos sonhos. Então o medo ele nos faz procrastinar. Então ele coloca muito isso no livro e ele coloca que é uma das maiores ferramentas do diabo, né, para que a gente não atinja o sucesso. O diabo não quer que a gente tenha sucesso, né? E e os fracassos e derrotas são experiências meramente temporárias, né? Então a gente nunca, eu sempre falo para as minhas filhas que a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então isso é muito bacana dessa parte. E aí então ele começa o livro contando do encontro com Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi o rei do aço, né? Ele foi um bilionário, uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, né? Na época dele, no começo do século XX, né? É, e aí ele se encontrou, né, com, com o Andrew Carnegie. Para quê? Porque ele queria que o Andrew Carnegie queria contratar ele, né, o Napoleon Hill, para que ele pudesse estudar as pessoas de sucesso e as pessoas também que não tinham sucesso. Então ele queria mostrar, ele era um filantropo, né, esse Andrew Carnegie, ele queria ajudar realmente as pessoas para que as pessoas pudessem ter as chaves para que pudessem ter sucesso na vida. Não só sucesso financeiro, mas ter sucesso na sua vida emocional, familiar, sucesso com os filhos, com a esposa, né, com o marido. Então, ele começou a estudar isso daí, o Napoleon Hill, a pedido do Andrew Carnegie. E em 1929 teve aquele grande problema da Bolsa Americana, que muita gente ali ficou muito pobre, e também o Napoleon Hill também teve problemas financeiros gravíssimos nessa época, né? E foi uma coisa que ele quando ele começou a escrever o livro, ele falou, cara, como é que eu posso falar de alguma coisa das pessoas, né, de querer mostrar para os outros como prosperar se eu não tenho sucesso? Então foi uma das coisas que pegou em cima dele também. E aí depois ele começou a falar. E aí no livro ele coloca uma coisa muito interessante, que ele descobre o outro eu dele. Tinha um eu dele que era dominado pelo medo, e o outro eu que ele fala, que é o eu que tem uma fé inabalável. Um dia ele fala que ele está num hotel, ele acordou, ele tá fazendo essa pesquisa, ele não tinha dinheiro para fazer a pesquisa, e ele acordou com essa fé inabalável que ele falou que ia aparecer. E as coisas foram dando certo, né? Porque ele tinha uma fé, ele não tinha mais medo. Então ele deixou de procrastinar e ele começou a fazer as coisas que tinham que ser feitas. E esse ele fala do outro eu dele no livro, né? E isso ele começou a prosperar, é, e ele falou que esse outro eu que assumiu o comando da vida dele. Essa parte é muito bacana. E aí ele fala que aqui, ó, aí o capítulo 2 um novo mundo se revela para mim através desse outro eu, porque era um mundo novo, um mundo que não tinha mais medo, um mundo que ele acreditava nele, que ele sabia que ele tinha capacidade e que as coisas iam acontecer, que ele começou a ter, a orar só mais nos momentos difíceis, mas orar todos os dias, né? Então ele começou a ter, a fé dele ficou mais forte, mais inabalável. Então isso é muito bacana ler essa parte do livro, né? Ele fala do fracasso também, dos fracassos que ele teve. Ele começou a entender que o fracasso era uma bênção disfarçada. Ele coloca aqui, eu acho isso fantástico, né? Ele coloca assim: o fracasso é uma bênção disfarçada. Através do fracasso, né, que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente se ressignifica e aí a gente começa o nosso crescimento. Então, ele fala isso muito no livro também. E ele fala da fé, muito importante também. Ele começa a ter
um novo meio de orar, ele coloca no livro, é fantástico esse livro aqui, ó. Ele começa através desse outro eu, ele busca essa inteligência infinita, né, que seria Deus, e a fé é o começo de toda grande realização, ele coloca assim, então, através da fé. E aí de repente ele se vê um dia num quarto de hotel, e ele teve essa análise, esse insight grande, né, de que o medo estava atrapalhando a vida dele. E ele fala também um pouquinho aqui do Mastermind, que até no vídeo ele estava falando que é uma das coisas que ele fala, que é para você ter sucesso na vida, você tem que ter um propósito definido, você tem que saber o que você quer para você buscar e ter um Mastermind, que é isso, é uma mente mestre. O que que é isso? É quando mais de uma pessoa juntas, no mesmo propósito, na mesma vontade de conseguir as coisas, se juntam e essas mentes juntas crescem. Então ele quer dizer que ninguém cresce sozinho. Você tem que encontrar pessoas que estão na mesma sintonia que você, na mesma vibração que você, né? Então, para que as pessoas que não sejam pessoas pessimistas, que vão te trazer para baixo, mas criar esse mastermind. Então, ele fala muito disso daqui também em todas as obras dele, né? Nos livros dele. E aí ele começa a entrevista com o diabo. Né? E ele começa, ele não sabe se é um devaneio da cabeça dele, mas ele começa falando, e o diabo a primeira coisa que o diabo fala para ele é que, para chamar ele, ele chama de Senhor Diabo, né? E aí o diabo fala: Não, você não vai me chamar de Senhor Diabo, você tem que chamar de Sua Majestade. Olha como, né? Como, né? O diabo pede para ser chamado de Sua Majestade. Mas ele fala: Mas com que direito você exige tal respeito real? Aí o diabo fala para ele, né? A Sua Majestade fala para ele: Eu controlo 98% das pessoas do mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? E diz que tem provas em abundância. Então, e aí começa o diálogo dele, né, com com o diabo, lógico que eu não vou aqui passar tudo, mas é demais, o livro é o formato do livro é em perguntas e respostas, então, assim, é um livro que você pode ler ele completo, como eu gosto de ler, mas você pode pegar também um dia e abrir uma página e pegar uma pergunta e uma resposta, que vai ter alguma coisa ali que vai te ajudar naquele dia, né, isso é muito bacana e aí, aí ele fala, oposição, o que você quer dizer com isso? Ele pergunta para o diabo. Oposição é o que vocês humanos chamam de Deus, né? O diabo fala para ele, né? Então é muito bacana. Então ele controla 98 a cada 100 pessoas, ele coloca. E aí ele pergunta assim, ó, como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Ele pergunta para o diabo. Eu gosto muito dessa parte, ele fala, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Então lembra aquela frase, né? Mente vazia, né? Cria espaço, né? Para pensamentos ruins, espaço para o diabo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então é isso que ele fala aqui, que o espaço que é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Então ele coloca o pessimismo, ele coloca pensamentos negativos, ele coloca o medo. Essas são as grandes armas, né, que ele coloca aqui, que eu acho demais. E aí ele vai fazendo várias perguntas, muitas perguntas interessantes aqui é, sobre por que os homens usam que possuem grandes riquezas. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas, conforme eu já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada. Então o diabo gosta da pobreza, porque é mais fácil você dominar as pessoas, né, que não estão, que estão com a mente vazia, né, que você então que quem busca é, a riqueza, ela está ali estudando. Então, mas aí ele fala: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as próprias iniciativas são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln. Então, todos eles são pessoas que atrapalham o crescimento dele, né? Ele fala aqui, muito bacana isso. É, Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Aí ele vai falando várias coisas, principalmente sobre o medo, que é muito bacana. E aí ele fala, do capítulo 4 ele vai falar da alienação, alienando-se com o diabo. Então, diga-me primeiro, qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas possíveis? Olha que legal. Se você me forçar a revelar esse segredo, significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam no planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que não permita passar por essa questão e respondê-la. Então, ele não queria falar, porque senão ele poderia perder as pessoas que ele controla. E aí ele fica em cima, né? O Napoleão Hill fica em cima e pede para ele falar, né? O que é. E aí ele fala: a arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental.
Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço, gostaria de poder evitar o uso dessa palavra, o hábito de alienar. Então, ele fala sobre alienação. Duas coisas: o hábito, que ele faz as pessoas terem hábitos ruins, e deixar as pessoas alienadas. A melhor definição que posso dar, o diabo falando, né? A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Então, quem pensa, quem busca a sabedoria, né? Por isso eu gosto também muito de ler os Provérbios de Salomão, que ele fala muito disso, você buscar a sabedoria. Então, as pessoas alienadas são as pessoas que não conseguem ter pensamento por si próprio, não buscam sabedoria, vivem só vendo notícias ruins, ficam alienadas ali com várias coisas, com política, com religião, pessoas que não conseguem raciocinar, não pensar, não fazem perguntas. Então, é isso que ele fala da alienação. É, então, enquanto aquelas que não pensam, pensam o mínimo possível, são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente, eu use o seu intelecto, do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Então, alienado é aquela pessoa que ela não sabe qual o caminho que ela vai seguir, né? Então, tem aquela no filme, né, da Alice no País das Maravilhas, tem hora que o gato, né, a Alice pergunta qual caminho devo seguir. E aí o gato fala para ela, aonde você quer ir? Ela fala, não sei. Então aí o gato fala para ela, então se você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho para você serve. Então isso é alienação. Quando você não tem um propósito definido, você fica alienado. É isso que ele está querendo dizer. E aí você fica uma presa fácil para o diabo, né? Para que você não cresça na vida, não prospere, não busque melhorar como pessoa. Então falta de disciplina, alienação, ficar só vendo notícias ruins e você não estudar, não buscar a sabedoria, o entendimento, né, a cada instante. Então, ele fala muito dos hábitos, quais os hábitos mais comuns pelos quais você controla a mente das pessoas. Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas por meio do pensamento que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim, olha aqui. Então, quais são os piores hábitos que ele mais faz o diabo entrar na nossa mente? Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Olha aqui, né? Falta de disciplina. Então, e aí a pessoa fica alienada. Então, as pessoas que não têm essa disciplina ou que estão sempre pensando coisas negativas, tem esses pensamentos que ele colocou aqui, é muito fácil para que você fique alienado e que fique à mercê aí do diabo, né, no caso que ele fala aqui. E você não consiga crescer, não consiga prosperar, consiga crescer na sua vida. Olha, é muito interessante isso daqui, né? Eu fico doido com esse livro. Eu não sei para vocês, mas para mim. E toda vez que eu leio, eu aprendo algumas coisas aqui demais. Ele fala, é, é, vai em frente, conte mais os seus métodos pelos quais você faz as pessoas alienarem-se para o inferno com você. Aí ele fala várias coisas, ele fala do casamento, é, fala, né, da harmonia dos casamentos, eu faço o desentendimento, as brigas, as discórdias, na profissão, alienadas na profissão, abandonam-se para pegar o primeiro emprego que acham, sem um plano ou objetivo definido. É, o ambiente, ele fala que muda o ambiente, o ambiente que você tá também. Então, o diabo ele sempre tenta levar você para um ambiente, aquele das pessoas, né? Os Provérbios de Salomão fala muito isso também. Então, o ambiente que você está molda o seu caráter, as pessoas que estão perto de você. Então, isso é muito importante, você estar em bons ambientes, ambientes que te fazem crescer, que te fazem prosperar, que te fazem ter bons pensamentos. Então, aqui ele fala do ambiente também. Então, tudo de pensamentos, né, dominantes. Então, tudo isso leva à alienação, procrastinação, né? Falta de disciplina, tudo isso se deixa a gente presas fáceis para o diabo. E aí a gente pensa, né? Aí leva a depressão, a ansiedade, a gente não tem prazer na vida, né? Tudo parece que dá errado na nossa vida. Então é fantástico esse livro, como ele mostra para você que você tem que fugir da alienação, buscar bons ambientes, buscar bons pensamentos, né? Buscar a sabedoria. Olha quanto ensinamento, né? Esse livro é demais, é demais. Assim, eu estou dando só assim,
poucas coisas aqui, né? Mas ele é muito completo. E uma coisa que eu acho muito interessante que ele fala da bajulação, tomar cuidado. Ó, qual a forma mais efetiva de fisgar os homens? Né? Egocentrismo. Diga um homem que ele tem um corpo forte, como é, que é um grande homem de negócios, e ele perderá totalmente a faculdade da razão. Então as pessoas elas se perdem, né, na ganância, no egocentrismo, falta de humildade. Então se tornam presas fáceis aí também é, para o diabo, né? E ele fala aqui muita coisa bacana. Ele fala sobre alienação na religião, na escola. Ele fala muito sobre escola, sobre o ensino, como que é o ensino, na doutrinação, né? Que às vezes a gente, nossos pais, professores, pessoas que estão ali ao redor que nos ensinam, acabam deixando a gente alienados também, porque não deixa a gente pensar, tem que tomar cuidado, líderes religiosos, né? Eles como se eles tivessem sempre a verdade em tudo e não deixam as crianças pensarem, principalmente numa escola, né? Então hoje é importante também as escolas e as pessoas colocarem as pessoas para pensar, para se desenvolver, né? Então ele fala muito isso. Ele fala, uma coisa que eu acho interessante que ele fala, o ritmo hipnótico. É isso, é você viver num ritmo que você não controla mais, né? Você fica no dia a dia e você acaba não controlando mais o seu dia a dia e você entra naquele ritmo hipnótico que você faz sempre a mesma coisa com pensamentos negativos. Então você tem que ter um ritmo hipnótico, mas de pensamentos positivos. Ele fala até que o ritmo hipnótico é uma lei da natureza que ele fala que você entra nesse ritmo, você começa a viver. Já assistiu aquele filme, Clique? Que você vive no. Como se ele mexe a vida dele no controle remoto? É ótimo esse filme. É um pouco disso que ele fala, nisso, esse ritmo hipnótico. Você acaba vivendo no controle remoto da sua vida. Você não é mais o protagonista da sua vida. E aí, com pensamentos negativos, pensamentos que você vai voltando, você fica num looping ali sempre na sua vida e você não sai daquilo. E a hora que você vê, passou 10 anos e você não cresceu, não evoluiu, né? E você está vivendo sempre a mesma coisa. Então, isso que ele fala muito do ritmo hipnótico, que é uma lei e a gente tem que tomar cuidado aqui. Ele fala que como uma lei da natureza, ó, vamos ver onde que ele explica aqui com as palavras dele, do diabo, o que seria o ritmo hipnótico. É, ó, o processo de quebrar o comprimento de ondas é feito por meio do hábito. Então ele fala que você tem que, para você quebrar esse ritmo hipnótico, você tem que mudar os seus hábitos. Olha que interessante, né? Ter disciplina, mudar o hábito. Então, se você tem aquele hábito, eu acordo tarde, acordo desanimado, vou dormir tarde, durmo mal, me alimento mal, você tem que mudar os hábitos. E aí você mudando o hábito, você consegue quebrar esse ritmo hipnótico, né? E você mudar, entrar numa nova vibração, né? Então, você tem um ambiente novo também. Então, é isso que é importante. Então, o hábito, ele fala que o hábito é muito importante também. Hábitos indesejáveis podem ser quebrados, é isso que ele fala aqui também pelo efeito da repetição, o ritmo fixo em nossas mentes. Então a gente começa a fixar na nossa mente que a gente repete todo dia a mesma coisa, né? E fazendo as coisas erradas. Todo dia eu assisto aquelas notícias ruins, todos os dias eu brigo por política, todo dia eu falo que a minha religião é melhor do que a outra, e você vai vivendo nesse ritmo hipnótico, né? Todo dia eu bebo demais, eu fumo, eu tenho hábitos nocivos, né? Tenho vícios, e você não muda. Me alimento mal, não gosto de fazer exercício físico, não cuido do meu corpo, então você vai entrando nesse ritmo hipnótico, é isso que ele fala, e isso é presa fácil para o diabo, é isso que ele está falando, que é uma das coisas que ele mais gosta, né? De que as pessoas sigam isso daí. E é muito bacana, né? Então, a gente vai lendo aqui. é, Ó, o escritor, ele pergunta para o diabo, o escritor daquela frase na Bíblia, o que quer que um homem plante, ele colherá? Tinha em mente essa lei da natureza? Ele não poderia ter nada além disso em sua mente. A afirmação é verdadeira. Você pode ver evidências dessa verdade em todas as relações humanas. Então, o que ele fala aqui do ritmo hipnótico, da alienação, dos seus hábitos ruins, então o que você planta, você colhe. Então, a partir dos seus hábitos também você vai colher doenças, vai colher vai colher depressão, vai colher coisas ruins na sua vida, vai colher miséria, porque você não busca o crescimento, não busca a prosperidade. Então, tudo isso ele fala também que então a lei, né, da semeadura de que a gente planta, a gente colhe. Então, é muito importante isso aqui também. E ele vai falando muita coisa, assim, não dá para parar de ler. Mas aqui ele deixa um capítulo só para falar do medo, é, ele fica falando.
ele fala aqui do medo, que é uma das principais coisas que faz as pessoas paralisarem, né? Tem aquela música do Charlie Brown que eu gosto muito, ele fala, o medo cega os nossos sonhos, né? Então, o medo é o maior destruidor de sonhos do mundo. Eu adoro essa parte da música do Charlie Brown Jr. que ele fala isso. Então, o medo, ele acaba, né? Se você tem medo, eu tenho medo da morte, tenho medo de falar em público. Na verdade, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. A gente não tem que ter medo de falar em público, né? As pessoas têm medo de falar, o maior medo de falhar. O maior medo das pessoas é o medo de falhar, né? O medo de não atingir o que as pessoas querem, né? Não agradar as pessoas. A gente tem que perder esses medos de agradar, porque eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu não estou preocupado se eu estou agradando alguém ou não, né? Se quem vai gostar, quem não vai gostar, né? Eu estou fazendo isso porque eu quero transbordar isso, uma coisa que eu gosto, e quero incentivar vocês a buscar isso aqui. Isso aqui mudou muito a minha vida, pessoas que eu sou. Eu vivi uma alienação, vivo até hoje, que a gente não, né? A gente tem maus hábitos até hoje, a gente vive às vezes alienado nesse ritmo hipnótico, mas eu consegui já mudar muitas coisas na minha vida, né? E essa leitura me ajudou bastante. Então, por isso que eu estou passando aí para vocês também. Então, ele coloca que o medo é a grande arma do diabo, né? Ele fala para você sair disso. Então, como é que a gente faz isso daí? Mudar hábito, mudar ambiente, ter propósito definido, tá? O que é o propósito definido? Saber o que você quer, para saber qual caminho você vai seguir, buscar esse caminho, ter fé, né? Sair do medo, fé e coragem, tá joia? Propósito definido, mastermind, juntar com pessoas boas. Olha quantas ferramentas aqui nesse livro ele vai falando, né? Que eu passei aqui para vocês. Aqui ele fala um pouquinho de educação e religião, eu já falei um pouquinho para vocês também. É muito legal essa parte que ele fala de educação e religião, né? Onde nós estamos falhando aí na educação dos nossos filhos, né? E na religião também, né? Tudo que é tudo fanatismo, e a gente pode falar de política aqui também, pessoas que são fanáticos, né? Todos não, acabam sendo presa fácil para o diabo também, né? Que mais que ele fala aqui, ó? Tom do medo, religião. Ele vai falando coisas muito bacanas. Deixa eu ver o próximo capítulo, o que mais que ele fala também? Autodisciplina, né? Então, aqui ele está dando agora aqui algumas coisas que o próprio diabo entregou. Como você sair das garras do diabo, como você ser o protagonista da sua vida, né? Você conseguir mudar a sua vida. Então, autodisciplina é uma das coisas que ele fala. E aqui é uma pergunta interessante, que ó, às vezes, né, tem várias perguntas, eu vou vendo aqui, agora bateu aqui. O que é a fé? Ele pergunta pro diabo. É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Então, não está falando de qual Deus que é, qual religião que é, mas você entendeu o que que é a fé? Então, é um estado da mente que se reconhece e utiliza o poder do pensamento positivo. Então, a pessoa que tem fé, tem pensamento positivo, e ele se conecta com Deus, né, que eu acredito, ele é que se conecta com essa inteligência universal, como você quer chamar, né? E ele fala assim: é, um alienado tem capacidade de usar a fé? Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos. Dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Então, a pessoa que é alienada, ela está ali com os pensamentos negativos enraizados dela. Ela não pensa por si só. Ela está alienada a outras coisas, né? A outros pensamentos, outras pessoas, ao professor, líderes religiosos, pai, mãe. Então, várias pessoas que podem deixar você alienado, né? Notícias negativas. Então, ele não consegue usar da fé a pessoa que está alienada. Então, a primeira coisa é você limpar, né? Então, Jesus fala bastante isso, limpar o coração, né? Deixar você limpo para que você possa se conectar e ter fé. Eu acho demais isso daqui também. Então, autodisciplina, você controlar a si mesmo. Autodisciplina, controlar as suas emoções. Isso é muito importante. Se você não tem controle das suas emoções, você se perde, né? Porque você fica nervoso, tem raiva, você fica alienado. Agora, quando você controla as suas emoções, você é o que você reage, né? Você não é o que acontece com você. Você é como você reage àquilo que acontece com você que define você. Então ninguém pode definir quem você é, porque você define, você vai se definir uma autodefinição de como você reage àquilo que acontece com você. Então isso é inteligência emocional no seu dia a dia, no seu trabalho, com a sua esposa, na sua família. Isso é um exercício diário. Ele fala bastante isso aqui também, que é um jeito de você também ficar longe do diabo, dessa figura aqui que ele coloca que te controla,
né? Aí ele fala que apetite, ele fala até, ó, ele fala controle sobre o apetite por comida, tudo que são os vícios, né? Comer demais, falar da vida dos outros, sexo, pornografia, entendeu? Então, isso ele deixa aqui muito claro isso aqui, ó. É, olha essa pergunta, olha que demais aqui. Pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Sim, onde o sexo não está sob controle, se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. Então ele coloca aqui muito forte aqui que o sexo, a depravação, quando você está fazendo um sexo casual, só quando você não tem um controle disso daí, é uma energia muito forte do ser humano, a energia sexual, né? E quando ela não é bem canalizada, ou quando a gente não canaliza no casamento, as pessoas que traem, né? Tem adultério, então, ou que estão alienadas à pornografia, tem pessoas que, né, que são casadas. Então, assim, hoje, eu sincero, né, lógico, eu sou homem, já passei por muita coisa na minha vida, já tive uma alienação à pornografia também, quantas vezes a gente recebe em grupos de WhatsApp, coisa, fico olhando, perdendo tempo com isso, gasto sua energia focada nisso daí, né? Hoje eu aboli, graças a Deus, eu aboli esse vício, porque eu não tenho mais vício nenhum com pornografia. Eu recebo alguma coisa, eu nem olho, né? Então não me sinto falta nenhuma, não quero ver, né? Então, então isso faz. Então a sexualidade é muito importante também para que você tenha prosperidade. Olha que coisa interessante, como você canaliza isso daí, né? Para o seu trabalho, para as coisas boas, para o seu casamento, né? Então é isso, canalize essa parte sexual. Saia fora de pornografia, você que é homem, mulher, casado, solteiro, não importa, né? Tire isso, essa é uma alienação, isso aí é um ritmo hipnótico que você entra e vai atrapalhar a sua prosperidade também, tá joia? Quantas coisas, né? Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? O maior dos danos, esse livro ele é fantástico, gente, vocês estão vendo tanta coisa que a gente está falando aqui? Mas tanta coisa, né? O maior dos danos é aquele que priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e da mulher e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética, que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o ato da alienação em todos os assuntos. Isso aqui é o diabo falando, tá bom? Ele está entregando, ele não quer entregar, mas o Napoleão Hill, ele conta que ele foi muito esperto, né? Por isso que ele fala, chama mais esperto que o diabo. Ele fez o diabo entregar as coisas e por isso conseguiu publicar isso daqui. Então, se a gente levar isso em consideração, a gente vê que o que significa isso que o diabo está falando? É como a gente estragar a vida, não ter uma vida plena, ter uma plena em Deus, né, com pensamentos positivos, com bons hábitos, não está alienado. Então é isso. Então quando o diabo está controlando a nossa vida, é isso que ele quer dizer. Por isso que ele fez essas perguntas para saber o que que e o diabo fala isso. 98% das pessoas do mundo estão presas por ele. Olha que coisa, né? Então é muito importante. Olha quanta coisa ele fala. Aqui ele fala muito aqui sobre sexo. É muito interessante essa parte também. É, ó, várias páginas, estou virando aqui, ainda está falando aí disso, então, para vocês aqui, para todo mundo que lê isso aqui, ó, compre urgente esse livro aqui, já viram que é demais, né? Isso que eu me empolgo, nem sei quanto tempo a gente já está aqui falando, ó, 36 minutos, vamos acabar, já foi muita coisa, né? Mas vamos aqui para o final, aprendendo com a adversidade, com o fracasso, tá bom? Ele fala muito, que eu já falei um pouquinho também do fracasso, da importância, né? Da gente usar o fracasso como aprendizado. Em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isso está correto? Ele perguntando para o diabo. Sim, e algo mais. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Olha que legal. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, as forças que operam pelo poder do pensamento, somente após alguma catástrofe que os priva do livre e total uso de seus corpos físicos.
Quando o homem não consegue mais usar as suas mãos e seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim coloca-se no caminho de descobrir o poder da sua própria mente. Nossa, demais, né? Então ele vai falando aqui várias coisas. Aí capítulo 12, o último, ambiente, tempo, harmonia e precaução. Então ele vai falar mais do ambiente também, harmonia, você viver em harmonia, em paz, né? Olha isso daqui que legal aqui, ó. Ó, quais são os motivos ou desejos que mais impelem e inspiram a ação do pensamento? Que mais impelem e inspiram a ação do pensamento. Os 10 motivos mais comuns que mais inspiram pensamentos voltados para ações são estes: desejo por sexo e amor, desejo por alimento, desejo por autoexpressão espiritual, mental e física, desejo pela perpetuação da vida após a morte, desejo por poder sobre outros, desejo por riquezas materiais, desejo por conhecimento, desejo de imitar outros, desejo de sobressair sobre outros e, e os 7 medos básicos. Esses são os motivos principais que inspiram a maior parte de todas as ações humanas. Então, como, né, a gente se sente inspirado por isso daqui tudo. E a gente tem que levar para o lado positivo, né? Procurar as coisas boas. Desejo da riqueza material? Depende. É bom? Lógico que é bom a gente procurar prosperar, criar riqueza. Mas quando a gente ama mais ao Deus da riqueza do que ao Deus, né, isso tem na Bíblia também, o amor é maior, Jesus falava isso, né? Amar mais a riqueza. Jesus nunca falou para não ser. Tanto que Deus deu muita riqueza para Salomão, deu sabedoria e riqueza, foi o rei mais rico que teve. Então a riqueza ela é boa quando ajuda as pessoas, tá joia? É, então a pobreza não é boa. Quem é quando você está indo na pobreza, você não consegue ajudar as pessoas. Então a riqueza é uma coisa boa. Então tudo isso a gente tem que ver. O que mais que ele fala aqui? Ele fala da sabedoria. Os jovens têm sabedorias? Sabedoria, ele pergunta, tem várias perguntas interessantes. É, então, o conhecimento acumulado não é sabedoria? O diabo responde: céus, não. Se conhecimento fosse sabedoria, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Então, nem sempre o conhecimento é sabedoria. A sabedoria é que ele fala: o que é a sabedoria? Ele pergunta, o diabo responde: a sabedoria é a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza de tal forma que elas possam servir a você e a habilidade de relacionar-se com outras pessoas, de tal forma que você possa ganhar a cooperação harmoniosa e consciente dessas pessoas, para ajudarem-no a conseguir qualquer coisa que queira da vida. Cara, olha, eu nunca tinha visto essa definição de sabedoria, e eu já tinha lido esse livro. A gente lê de novo, a gente pega, olha, que definição, né? É a habilidade de relacionar-se com as leis da natureza e também a habilidade de relacionar-se com outras pessoas. Isso é ser sábio, se relacionar com as leis da natureza e se relacionar com as pessoas. Isso é sabedoria. Isso é o que né, uma pessoa sábio tem. Nossa, então é isso, pessoal. Então, eu tô finalizando aqui, esse é o capítulo 12. É demais, né? Eu gosto muito. Eu tenho outros livros também do Napoleão Hill que são fantásticos. Esse é o meu preferido, eu vou falar para vocês, mas os outros também são muito bons. Mas eu gosto desse porque esse é muito prático para ler, né? A gente pega, tem pergunta e resposta, a gente pode ler. Tem uma frase que eu gosto muito, vou até ler aqui, deixa eu ver se está aqui, se está fácil aqui. O Napoleão Hill, que ver, acho que é uma frase que eu gosto muito dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver se deixa eu achar aqui para finalizar. Aqui, ó. Qual a frase mais famosa de Napoleão Hill? Eu sei falar ela, mas eu queria ler certinho para vocês. Ó, a frase mais famosa, eu vou finalizar com essa frase, que é um que eu quero passar, que eu gostaria de passar para vocês, que é o que o livro realmente passa, né? E a filosofia que Napoleão usa. Ele fala assim: o que a mente do homem, ou uma mulher, pode conceber e acreditar, pode ser alcançada. O que a mente do homem pode conceber e acreditar pode ser alcançada. Então, não tem limites, né? Se ninguém te falar que aquilo era impossível de fazer, você consegue fazer. Então, a nossa mente tem que comandar tudo, mas a gente tem que fugir da alienação, tem que ter bons hábitos, tem que fugir do ritmo hipnótico de coisas ruins, tem que ter autodisciplina, gestão de emoção, quantas coisas, né? Nesse livro mostrou pra gente, né? Na sabedoria,
né? Então, assim, a hora que a gente vai buscando as coisas, né? Ambiente certo. Então é isso. Então, tudo que a nossa mente quer, a gente consegue. Então, fica essa dica. Espero que tenham gostado desse, de um pouquinho do que a gente falou do livro Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Então, já compra, porque não dá para ficar sem. Tá joia? Um grande abraço para todas e até a próxima.